E a matéria agora vem com o Leandro Siqueira. Campanha lançada pela ANDA, Associação Mineira de Defesa ao Meio Ambiente, alerta para o risco de incêndios em função do tempo seco e as ventanias. Só no começo desse mês de junho já foram registrados 2 incêndios no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, na região metropolitana. Na semana passada, os bombeiros levaram 2 dias para acabar com o fogo, que destruiu cerca de 160 hectares de vegetação. O tempo seco e o vento, nessa época, ajudam as chamas a se propagarem. Como parte da programação da Semana do Meio Ambiente, a ANDA, a Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, está realizando ações em várias regiões da cidade para alertar sobre os riscos das queimadas nas áreas de preservação do estado. De acordo com a superintendente da associação, Maria Dalci Ricas, a maior parte desses incêndios é provocada por descuido. O ideal é a prevenção. Por exemplo, no caso do Parque do Rola Moça, é um parque complicado porque ele faz limites com a área urbana. Então, boa parte dos incêndios ali advém de despacho, as pessoas deixam vela e acaba, qualquer ventinho pega fogo. Incêndios ateados intencionalmente por pessoas que querem criar gado dentro do parque, má fé e descuido por diversos motivos. A prevenção ali, ela tem de passar por um contato constante com a comunidade, inclusive para identificar quem são essas pessoas, infelizmente o que não é feito ainda muito pelo Estado. E também um sistema constante de vigilância que detecte qualquer fogo no início. Uma coisa é você combater o fogo no início. 2, 3 pessoas combatem. Depois que ele se propaga, ainda mais em regiões como o Parque do Rola Moça, extremamente acidentadas, aí realmente, às vezes, como se diz, só São Pedro ajudar. A superintendente também comentou sobre a aprovação do novo Código Florestal na Câmara dos Deputados. Segundo ela, a bancada ruralista conseguiu aprovar itens que, sob o ponto de vista da preservação ambiental, terão que ser revistos. A anistia, eles aprovaram uma anistia para crimes ambientais na área de desmatamento, utilizando a bandeira dos pequenos. Mas o próprio IBAMA já divulgou a estatística que mostra que 85% das multas aplicadas, elas são situadas justamente nos estados de Mato Grosso, Pará, não sei se me engano se é Tocantins, onde está justamente o agronegócio mais forte no país. Ou seja, 85% das multas são para grandes proprietários, apesar da bandeira dos ruralistas ser os pequenos. Quer dizer, o Estado vai estar abrindo mão de um recurso que é legítimo, previsto em lei, e mais, vai estar quase que, digamos, premiando aqueles que desmataram legalmente, extinguiram fauna, extinguiram espécies, prejudicaram rios, etc. Então, esta nota é um ponto, assim, absurdo e crucial, que nunca poderia ter sido aprovado. O projeto do novo Código Florestal segue agora para o Senado, onde os ambientalistas e o governo federal irão tentar modificar alguns pontos. Ainda não há previsão para a apreciação desse texto do Senado. Reportagem Leandro Siqueira. Conexão Inconfidência.